que esse vai ser o melhor vídeo que vai ver de Santiago. É isso que os chilenos aqui tomam em Santiago no verão para refrescar e dar energia. O golpe militar do Chile aconteceu bem aqui, né, nesse palácio. Que, na minha opinião, não existe bonzinho no mundo. Essa vista da Praia Costaneira e uns anos lá atrás. Ela tem 300 metros de altura. Ela é a maior torre da América do Sul. E que o chileno gosta de se sentir menos sul-americano e mais europeu ou americano, né? Ela foi incendiada em 2019. São fotos de desaparecidos da ditadura. Então essa é a vibe do mercado urbano Tobalaba, ó. Tudo esse lado aqui é tudo sozinho. Um monte mesmo. Olá, estamos aqui na Praça de Armas, o coração da cidade de Santiago, no Chile. Primeira coisa que tem que falar é que esse vai ser o melhor vídeo que vai ver de Santiago, porque eu vou ficar muito tempo na cidade, eu vou ficar 6 dias inteiros só aqui. Que é bem comum brasileiros fazer quando viajam pra cá. Até o youtuber que vai ver vídeo de Santiago, tu coloca lá, vídeo de Santiago no buscador do YouTube, são vídeos de alguém que fica aqui uma semana talvez, mas faz mais passeios fora, tipo na neve ou em vinícolas. Eu me concentrei em focar mais na cidade, nos bairros e no centro aqui, pontos turísticos, monumentos, história da cidade. Então esse vai ser um vídeo bem completo do que é Santiago, de tentar mostrar a cidade como ela é de fato. Já é meu segundo dia aqui e posso falar que é uma cidade que já me conquistou, gostei bastante daqui. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo aí. Bom, como falei, tô aqui na Praça de Armas, né? Cidades espanholas, elas costumam ter praças com esse nome, praça quadrada, assim, com a sede do governo atrás, principal praça da cidade. E, geralmente em cidades espanholas tem isso, né? Como Santiago foi uma cidade construída pelos espanhóis em 1540. Então aqui também tem esse estilo espanhol da praça bem grande no meio da cidade. Inclusive aqui é o marco zero do Chile, né? Todas as rodovias e estradas, elas saem, né? O quilômetro delas é quantos quilômetros está dessa praça aqui. Por exemplo, vou para Valparaíso daqui a 2 dias, dá 120 quilômetros. 120 quilômetros dessa praça. Então aqui começa então as estradas do Chile. Aqui é o marco zero, né? O ponto zero do Chile, a Praça de Armas de Santiago. Como eu falei, Santiago foi construído em 1540 por um homem chamado Pedro de Valdívia. Vou mostrar a estátua dele depois. Ele foi um cara resignado para vasculhar aqui essa região aqui da América do Sul. E como aqui ele percebeu, né, que era uma cidade bem plana, Santiago é bem plano, embora tenha perto das cordilheiras, ela fica bem plana mesmo, e era perto de um rio grande. Então achou que aqui é o lugar perfeito para construir cidade, então foi feito aqui Santiago. Mas aqui já existia o domínio Inca, tá? Não era a capital do Império Inca, mas era uma cidade relevante. Então era uma região um pouco relevante dessa parte do sul do Império Inca. Então já até mostrar depois a igreja no fundo, lá na igreja era um templo Inca antes, né, de virar uma igreja pelos espanhóis. Então aqui estátua do Pedro de Valdívia e como sempre, né, sempre montado um cavalo. Qualquer cara importante numa praça tá com seu cavalo. Outra coisa que chama a atenção em Santiago como muda a arquitetura. Por exemplo, olha só essas 3 aqui, ó. Aqui tem prédios históricos do Chile, né, formato clássico ou renascentista, não sei. Aí tem um prédio espelhado, bem moderno ali. E lá atrás dá pra ver, ó, esse prédio quadradão estilo comunista, né? Falam que é meio brutalista, não sei, acho que é esse o nome. Enfim, aqui no centro de Santiago tem muita mudança, nunca é uma arquitetura só, sempre é um misto de várias coisas. Como falei que a Praça de Armas tem monumentos importantes, né? Aqui, ó. Essa é a municipalidade de Santiago, seria, né, a prefeitura, né, da comuna de Santiago. Esse é o Museu Histórico Nacional, mas não era. Aqui era um forte, era uma fortaleza construída pelos espanhóis, né, para proteger Santiago de invasores, principalmente dos indígenas. Tinha várias tribos indígenas que estavam disputando esse território. E esse prédio bonito aqui, ó, diz ali, o Correio Central. Aqui era a sede do presidente do Chile. Então aqui era a sede até 1846, que o presidente morava aqui, depois ele foi para outro lugar que vou mostrar depois para vocês onde é que fica. Além de ter monumentos históricos bonitos ao redor, né, a praça é bonita também porque ela é bem arborizada. Então tem vários bancos, o pessoal senta aí, relaxa e tem bastante árvores. Então
É um lugar bom de ficar aqui em Santiago, a Praça de Armas. Aqui também tem um letreiro de Santiago, né? Santiago abreviado. Eu acho as coisas bem sem graça, letreiro de cidade, mas sei que tem gente que gosta, então aqui, ó, para quem gosta, tem também na Praça de Armas o letreiro de Santiago. Mas o ponto alto da praça, eu acho que inegável que é a Catedral, né? Catedral de Santiago, a primeira igreja do Chile. Como eu falei antes, ela foi construída onde era um templo inca. Isso é bem comum, tá? Historicamente, religiões, quando constroem um templo, elas usam o mesmo lugar da religião antiga. Então aqui era um templo inca, construíram em cima a igreja Santiago, a primeira catedral, a primeira igreja da cidade. O nome da cidade de Santiago é em homenagem àquele cara ali em cima, né? A estátua ali do apóstolo Santiago, e ele era o patrono da Espanha, né? Então tem Santiago de Compostela, tem várias igrejas com o nome de Santiago, e aqui fizeram então homenagem a ele, dando o nome da cidade de Santiago. O interessante, o nome Santiago vem por causa de santo, mas o nome Chile tem uma versão, né? Não é oficial, mas acredita-se que é de uma palavra indígena que não é Chile, é parecido com Chile, tique ou algo assim. O Gui falou, mas não me lembro o nome agora. Mas enfim, que significava fim do mundo. Então, como o Chile, né, é bem compridão, né, e tem um espaço que vai até lá, quase na Antártica, finalzinho do mundo. Então, por isso deram esse nome de Chile, como se fosse o fim do mundo. Então, vamos conhecer a igreja por dentro disso, que é muito bonito. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eu não falei nada porque tinha uma missa ali, né? Então muita gente dentro, para não fazer barulho, mas olha, é lindíssima mesmo. Claro, ali era de grátis porque era missa, mas ela é gratuita sempre. Então mesmo se não tiver missa, pode entrar, tirar fotos, não custa nada para pagar. E cara, eu vou te dizer que eu já fui para Europa, para Espanha, Portugal, visitar igrejas pagas, tipo 3 euros, 5 euros, que não chegam aos pés dessa aqui. Vale muito a pena conhecer porque é uma belíssima catedral aqui em Santiago. Umas 2 quadras, né? Eu tava lá na Praça de Armas. Aqui é a Praça Monte Varas. Aqui era a sede de 2 dos 3 poderes chilenos, tá? Tem o Palácio da Moneda que tá umas quadras para lá no outro lado. Essa aqui é o Tribunal de Justiça do Chile, então poder, né, judiciário. E aqui é o antigo parlamento, tinha o Congresso chileno. Então era o antigo poder, né, legislativo do Chile. E faz já um ano, já década de 80, já faz tempo que trocaram daqui e mandaram para Valparaíso. E isso foi na época da ditadura do Pinochet, que queria, né, descentralizar o poder aqui no Chile. Então um dos 3 poderes ele levou para Valparaíso. E hoje é uma biblioteca do Congresso Nacional do Chile. Então tem ali umas exposições assim, um museuzinho, enfim, um prédio bonito. A praça toda é bem bonita, ó. Praça Monte Varas. Essa homenagem é a Manuel Montt e Antônio Varas. Inclusive tem 2 cidades no Chile que tem esse nome, Puerto Montt, né, e Puerto Varas, em homenagem a eles, e fica na Patagônia chilena. E eu vou visitar as cidades, então vai ter vídeo no canal sobre as cidades aqui. Falo que Puerto Varas é bem bonito, tá? Tipo uma Gramado do Chile. Então quando ficar pronto o vídeo de Puerto Varas e Puerto Montt, fazer uma em cada, eu acho, vou mostrar pra vocês. Vou botar o link aqui na descrição. Então chegamos aqui no Poder Executivo do Chile, o Palácio de la Moneda. Olha só. Tipo a Casa de Papel, né? Parece, né? O nome também tem a ver, depois eu explico. Aqui na frente estão várias bandeiras do Chile. Se não me engano, são 16 regiões do Chile, né? Então tem 14 bandeiras aqui e uma ali, e a 16ª é um estado novo que criaram, então não fizeram ainda outra bandeira, mas é pra ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 14 bandeiras aqui fora e uma ali em cima. Então todas as províncias do Chile estão representadas aqui no Palácio da Moneda. Então o nome Palácio da Moneda por causa que aqui era tipo o Banco Central do Chile, né? Foi construído em 1805, então até antes da independência já existia esse lugar. Era isso que faziam também as moedas de prata. Então é o nome Palácio da Moneda por causa disso aí. Aí em 1846 eles tiveram a ideia de tirar a sede do governo, que era da época, mudaram para cá. Então aqui ficou a sede do governo desde 1846. Aqui também aconteceu um episódio bem marcante em 1973.
que foi, né, o golpe militar do Chile. Aconteceu bem aqui, né, nesse palácio. Eu vou tentar explicar de um jeito, né, sem tomar partido, né. Hoje em dia, né, polarização. Esse canal, inclusive, vocês vão perceber que quando eu tento explicar uma coisa, eu nunca deixo de tentar politizar para um lado nem para o outro, até porque, na minha opinião, não existe bonzinho no mundo. Todos os lados querem poder e, assim, não tem essa história, um lado é certinho, outro é errado. Para mim não tem isso. Então vou tentar dar o contexto do que foi mais ou menos aquele período, do que eu acho também. O presidente aqui era o Salvador Allende, foi eleito em 1970. Ele foi o primeiro presidente socialista eleito democraticamente na América Latina. Ele não teve a maioria dos votos, tá? Naquela época era algo assim, eram 3 candidatos, ele ganhou, os 2 fizeram 50% dos votos, ele mais um, tipo, centro-direita e tal. E aí quem teve que escolher quem fosse presidente foi o Congresso. Demoraram 2 meses para ver quem seria o presidente, uma articulação política que fizeram lá dentro, decidiram como ele seria o presidente do Chile. Tem versão que fala que ele era um presidente socialista moderado, né? Embora ele era amigo dos russos e de Fidel Castro, ele tinha a ideia de fazer um socialismo mais de boas, né? Não tão mais democrático, né? Mais leve também. Mas ele começou, né? O que acontece? Os Estados Unidos tinham um acordo com o Chile, várias empresas americanas que faziam a mineração, né? Do cobre chileno, outros minerais. Então ele fez uma campanha de nacionalização do cobre. Então ele tirou, né, as empresas americanas do Chile. Então o cobre era só chileno e não mais americano. Então imagina o contexto, era a Guerra Fria, né, década de 70. Então um presidente que resolve afrontar os Estados Unidos, né, tem a razão ou não, depende, né, um acordo era feito, não queria mais os americanos no Chile, as empresas americanas. E aí os Estados Unidos, ou como fez em outras vezes no mundo, eles não gostaram, né? Então eles já começaram a aplicar umas sanções, isso já dificultou a economia chilena, e também fizeram uma campanha contra o governo. Então esse governo já estava bem desgastado, já começaram para protestos, inflação, insegurança, enfim, estava desgastado o presidente Allende. Aí nisso, né, então já o governo já tinha pressão, né, para renúncia. Ele não quis entregar o cargo, os militares cercaram aqui o palácio por alguns dias e ele não anunciava, aí começaram a bombardear, né? Vê se eu acho uma foto na internet e vou botar aqui do lado, tá? Mas bombardearam o palácio e depois os militares entraram no palácio e horas depois o presidente aparece morto. Então não se sabe até hoje, tem versões que falam que chegaram os militares e mataram ele, ou também tem versões que falam que ele pegou uma arma e se matou. Então fica tipo assim, o guia do Free Tour, né, que eu fiz ontem, explicou, né, não dá para ter certeza de nada. Tem 2 versões e as 2 podem ter acontecido. Então aqui na frente do palácio fizeram uma estátua do Salvador Allende Gossens, um presidente que perdeu a vida naquele dia. Um fato interessante é que o Pinochet, né, que foi o líder, né, o líder militar desse golpe, ele foi colocado no cargo pelo Allende, pelo presidente. O presidente aconteceu, né? Era uma época de muitos grupos paramilitares, tanto de direita quanto de esquerda, estavam atuando pelo Chile e mataram um chefe do exército aqui. E o Allende, né, já pensando nisso, com medo que podia acontecer um golpe militar, ele resolve colocar um cara meio sem graça no poder, que seria esse Pinochet. Aí ele achou, esse cara aí não tem tanta moral para ele me desbancar. Só que esse Pinochet era um cara muita liderança no exército, então ele era um cara muito respeitado. Então quando apareceu essa chance de pressão, né, para os militares assumirem dentro do exército, ele foi escolhido pela liderança que ele tinha. Então teve esse fato engraçado, que o próprio Allende acabou colocando seu algoz no poder. Então é isso, né? Dá para hoje, se for colocar ali, né, tem a estátua do Allende que eu mostrei antes. Hoje o Allende é considerado um mártir, um herói, e o Pinochet o malvadão, né? Porque assim a história fez. Mas talvez, se continuasse o presidente, ele seria um Fidel Castro da vida, não dá para ter certeza. Entendeu? A história é meio complicada. É aquilo, hoje ele tá como herói, mas talvez se ele vivesse mais tempo ele seria um vilão. Por isso que essa coisa de tomar lado, cara, em política, nunca é bom, porque tu vai estar sempre errado. Não existe bonzinho. A minha opinião é essa, não tem lado certo e bonzinho na história do mundo. Um outro lado interessante é que, embora, né, a ditadura chilena tenha sido muito repressiva e assassina, tipo, bem mais que do Brasil, eles entregaram o poder de uma forma bem pacífica.
né? Eles tiveram a ideia, né? Tinha pressão, né, internacional para votar eleições diretas. Então eles tiveram a ideia, o governo, né, teve a ideia de fazer um plebiscito em 89 para o povo chileno, né, decidir se queria manter o governo militar por mais 5 anos, até 94, ou já ter eleições diretas no ano seguinte. Só que os militares acharam que iam ganhar fácil, né? Eles tinham a certeza que eles iam ganhar, por isso, até por isso que eles fizeram o plebiscito. Eles acharam que o povo chileno ia votar para eles permanecerem, mas foram derrotados, né? 54% dos chilenos não queria a continuidade do regime militar e queria eleições diretas para parlamento e para presidente. Um fato interessante que aqui, embora seja o lugar do presidente trabalha, né? Ele não mora aqui. Isso aí, geralmente essa sede do poder, o presidente mora no lugar, né? Aqui não, aqui ele só trabalha. Dizem que como o Chile não pode assegurar que todos os seus moradores tenham uma casa própria, o presidente também tem que arrumar um lugar para morar, né? Interessante, né? 11 de setembro, 37 valentes compatriotas saíram da porta, né? Existia o bombardeio do palácio. Então aqui tem nome de 37, acho que soldados do governo chileno, não sei, saindo por essa porta aqui. Então naquele dia teve um evento assim, várias mortes, né? Então 37 mártires foram homenageados aqui do lado do palácio. Aqui é fachada, outra fachada, não sei qual que é a frente, qual que é atrás. Enfim, aqui tem, né, um lago, né? Então tem uma fonte ali, acho que estão arrumando na frente ali, coisa, restaurando, botaram esse tapume em volta. Tem a praça bem grande e a bandeirona do Chile aqui, né? Tem aquelas 15 lá atrás e tem essa grande aqui do outro lado da rua. Então Santiago dá pra perceber que tem muito, ó, coisa vendendo na rua, tá? Camelôs de roupa, de bijuterias, né? O comércio de rua aqui é bem forte, tá? Tem muito camelô na rua aqui em Santiago, hein? Bem mais do que eu achei que ia ter. Ó, não tenho certeza, pode ser um palpite, tá? Vou comparar com Buenos Aires, que não tem tanto camelô assim na rua. Eu acho que isso aí é uma coisa mais da cultura que peruanos, bolivianos, venezuelanos que vieram para cá. Quem não sabe, Santiago tem uma migração muito forte desses países sul-americanos. Aqui o salário é melhor, né? A qualidade de vida é melhor. Eu acho então que esse pessoal que vende na rua, coisas no chão assim, e bem camelô, são muitos imigrantes. Também tem haitianos tem bastante aqui também. Então eu acho que é por causa disso. Pode ser que estou errado, mas eu acho que não tinha tanto isso anos atrás. Santiago é bem movimentado, tá? Mas o que ajuda também são esses chamam de passeios, né? Essas avenidas da pedestre, tem muito aqui. O centro está cheio delas, isso facilita que as pessoas consigam transitar, né, com facilidade. Galeria Órfãos. Aqui também, além de shoppings, né, tem muita galeria. Tudo aqui tem muita galeria. Então, além do que na rua, muito comércio, tem essas galerias que conseguem entrar de várias lojas. É muito comum em Santiago, dá pra perceber que tem várias já. Agora, uma dica para se alimentar aqui barato, tá? Menu do dia, o que tem lá em Portugal, na Espanha, é bem comum, que tem aí uma entrada, ó, tem salada, pão, bebida também, tudo incluso 5.500. Aí hoje dá pra escolher, acho que frango ao forno, polho arabeçado, não sei o que, carbonada, enfim, deve ter opções, pode escolher. 5.500, bem barato, já o que? Uns 30 reais. Aí com a sopa fica uns 5.900, também vem salada e vai vir um suco, porque tem bebida, e o resto vai vir depois, é uma coisa por vez. Muito rico, Hugo. Como se chama? Chilimoya. Então aí vem junto o nosso prato principal, né? Que seria então frango ao forno e o purê de batatas. Então é um prato feito, né? Digamos assim, só que vem uma coisa por vez. Então total 5.900 pesos, mais 10% de propina, né? De gorjeta. Aqui no Chile é bem cultural isso. Eles pagam mesmo gorjeta, né? O cara pediu, viu que eu era brasileiro, ele pediu se eu queria incluir, eu falei que sim, né? Mas aqui é bem cultural a coisa da gorjeta. Agora de sobremesa vamos tomar o tal do mote com roecilho, bem comum aqui em Santiago. Aí, imagina que é um chá gelado, aí tem um pêssego ali no meio, um pêssego em calda, tipo pêssego em calda mesmo, e aqui embaixo seria tipo um trigo cozido, mas o gosto parece tipo um arroz. É isso aí, um chá gelado com pêssego em calda com arroz no fundo. É isso que os chilenos aqui tomam em Santiago
no verão para refrescar e dar energia. Seria mais ou menos o caldo de cana para eles. Até que é bem exótico, mas não é ruim não. Mas também não é bom, mais ou menos. Museu de Santiago, Casa Colorada. Isso, mais uma galeria que eu falei antes, ó, bem bonita. Parece um shopping. Dá pra dizer que o centro de Santiago é bem movimentado, tá? Durante o dia. Eu não tive aqui à noite, talvez nem vou vir, porque eu tô em outro lugar hospedado e os bares e restaurantes estão por aquele lado também. Mas dizem que aqui é meio deserto, perigoso à noite. Mas durante o dia eu achei tranquilo, porque é bem policiado e tem muita gente. Então, assim, não achei risco caminhar aqui durante o dia, não. Vamos chegar agora em umas atrações gratuitas melhores aqui da cidade de Santiago, que é o Cerro Santa Lucia. A entrada aqui é assim, nessas escadinhas, e sobe até lá em cima, tem uma vista legal. E aqui também foi o lugar que nasceu Santiago, foi fundada ao pé desse cerro aqui. Tem que subir essa escada aqui, até chegar lá em cima tem um castelo com uma vista pela cidade. Tem uma fonte bonita aqui, tem outra lá embaixo também. Um lugar bacana para tirar fotos e relaxar também. Gratuito, bem bonito aqui o Cerro Santa Luzia. É que é um lugar bem bonito, né? Mas não é histórico, tá? Isso foi construído pela prefeitura mesmo para valorizar o turismo e tal. Então é para turista, sabe? Não tem nada, tipo, tem um castelo ali no fundo, mas não é que alguém morou no castelo, tá? Fizeram meio que fake só pra deixar um lugar bonito assim pra cidade. Várias subidas, escadas, e enquanto sobe as escadas, consegue tendo a visão aqui de Santiago de cima. Dá pra ver como o centro de Santiago tem um misto de arquitetura bem brutalista aqui. Aí tem aqui mais moderna, prédio de telhado. Tem a clássica que eu mostrei ontem. Então é um misto de arquitetura no centro de Santiago, bem bacana de se ver. Tem que cuidar que é escorregadio aqui, hein? Então tem que ir com um tênis bom. Na hora de descer pode cair. Essas são escadarias que se entrelaçam, ó. Dá pra ver, são várias, uma seguindo, portando a outra, encontrando a outra. É um pouco puxado assim, quem tem mais idade, mas enfim. Tem mais uma estátua do Pedro de Valdívia, no Cerro Santa Lucia. Aqui também tem o sepulcro de Benjamin de Cunha Maquena. Depois coloco aqui embaixo quem foi esse cara, mas ele tem uma vida aqui em Santiago bem famosa com o nome dele também. Então deve ser alguém bem importante aqui para Santiago. Eu pedi para a guia turística daqui falar se isso aqui era um lugar importante. Ela falou que não, foi feito pela prefeitura. Mas agora eu vi, né? Esse aqui é o Castillo Hidalgo. Eu tenho uma plaquinha aqui dizendo, ó, foi um forte militar construído em 1814 e 17. Então aqui era tipo um forte para proteger a cidade de Santiago, que fica aqui no morro, né? Um cerro. Enfim, a guia estava errada e minha intuição estava certa. Uma dica, quem vier pra cá, coloca no Google Maps a saída dele, porque inclusive eu vou sair pro outro lado, tá? Tem como tu chegar de um lado e sair pelo outro, que é bem grande o cerro. Mas é tanto labirinto, tipo assim, um caminho que vai andar em nada, tu tem que voltar pelo outro. Eu não tô me achando aqui. Eu tenho que botar no Google Maps. Mesmo assim tá difícil de achar a saída. Tem como ver, tem aquelas fachadas assim metálicas para tampar assim a entrada nos comércios. Tem bastante aqui pelo centro de Santiago, tá? Vários lugares tem isso aí. Eu pedi para alguém, falou que é por causa que teve em 2019 algo como estalido social. Que eram vários protestos que teve e muita coisa aqui no centro foi depredada, muitas lojas, né, saqueadas, tá? O pessoal no protesto, sim, se passou um pouco e começou a quebrar tudo. Então muita coisa do centro, muitas lojas fecharam aqui no centro e foram para Providência, que é um outro bairro aqui perto. Mas algumas continuaram e tem essa fachada ali mais metálica para proteção. Por exemplo, isso aqui não abriu ainda, agora já é 10 da manhã, tá? Uma loja que não existe mais, saiu daqui porque deve ser um aluguel caro de esquina. Olha só, espaço bom aqui, bem localizado, que tá fechado. O centro de Santiago, né, igual a cidade grande do Brasil, várias pichações. Mas uma coisa que eu notei é que tem bem menos morador de rua do que no Brasil, assim. Se fosse no Brasil uma rua que nem essa aqui, pichada, bem no centro, teria aqui vários moradores de rua, e aqui no Santiago bem poucos. Eu vi até agora uns 3 ou 4 só.
Aqui estamos no centro de Santiago, na parte mais nobre do centro, assim, digamos assim, mais histórica. Os prédios maiores, tanto aqui históricos quanto modernos ali. Enfim, aqui parte bonita do centro. E essa avenida aqui é a Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, a corta a cidade de leste a oeste. Essa aqui é outra rua turística do Santiago, a Calle Bandeira. Eles fazem tipo pintaram ela para deixar meio legal assim, turístico, bater foto. Ela também é só para pedestre, então ela vai cortando a cidade aqui, essa no centro. É legal, né? Pintura assim, tá um pouco desgastado, mas enfim, parece que volta e meia eles retocam. Ó, essa rua aqui, ó, Agustinas. Dizem que pra cá, nessa rua, tem as melhores casas de câmbio, melhor cotação para nós brasileiros em real para peso. Aqui tava 171 e a outra ali 173. Então vamos nessa aqui que vale mais a pena. Então trocamos R$600, deu 103.800 pesos. Agora é meio-dia e a gente tomando café. Tá, aqui em Santiago as pessoas costumam tomar o café tarde e almoçar lá pelas 2, 3 horas. É bem comum. Então, ó, cafeteria de manhã, meio-dia, né? Meio-dia, já nem é de manhã, já tá cheio de gente ainda. Agora a gente vai almoçar aqui em Santiago o pastel de choclo, que é um prato bem típico do chileno mesmo. O nome é pastel, mas é salgado, é bom para almoçar. Tem um bar aqui que recomendaram, um bar nacional. Vamos lá conferir como é que é então, esse pastel de choclo. Aqui ó, 11.800 pastel de choclo. Vou pegar ele, é meio caro, mas vou ver como é que é. Então chegou aqui o nosso pastel de choclo. Eu pedi pra mulher lá o que era choclo, ela falou que era pollo, né, com cebola. Então frango com cebola. E pastel é bolo em espanhol, então bolo de frango com cebola. É pra ser isso, vamos ver se é bom. É bem exótico, ó. Tem um pedaço de ovo ali, cozido, tem um frango aqui, um molho, né, com cebolas, bem picante. É diferente, mas é bom, eu gostei, tá? Eu pesquisei, parece que vai um pouco de leite nesse molho, leite, cebola, azeite, assim, é salgado e é bom. Parece que é um prato tipo indígena, antigamente, né, bem tradicional, e eles servem nessa tigela, assim, de cerâmica para manter o calor. Eu falei que o Chile almoça à tarde, ó, restaurante cheio, lotado, lá dentro tá bem mais lotado ainda, 2 da tarde, então o pessoal come bem tarde aqui no Chile, tanto o café quanto o almoço. Olha só agora, parece meio-dia, né, ver a sombra, tanto das pessoas quanto, né, os postes, bem curta, seria meio-dia, né, no normal. Aqui é 2 da tarde, então talvez o horário mais quente do dia, assim, né, que o sol tá mais forte, é pelas 2 da tarde mesmo aqui em Santiago. Museu de Santiago, Casa Colorada. E essa informação eu não tenho, tá? Se Santiago foi planejado assim, mas é para ver que as ruas e calçadas são bem largas, tá? Não é uma cidade, é uma cidade histórica, mas ela acho que não era tão grande no passado, então acho que meio que fizeram do zero e deixaram mais fácil o pessoal se locomovendo, deixaram bem larga a calçada. Agora aqui perto do lado do Parque Florestal, que é o maior parque de Santiago, eu acho, tá? Bem grande mesmo. Aqui tem vários parques, já passei perto de uns 3 ou 4. Ali na região do Centro Providência, cada 5, 6 quadras tem um parque. Uma cidade bem verde mesmo, Santiago. É um parque bem bonito mesmo. E o pessoal deita e fazem piquenique. Olha só que fonte bonita aqui, hein? No Parque Florestal. Bom, dei uma descansada no hostel, fiquei umas 2 horas lá, agora saindo para conhecer o Cerro San Cristóbal, um dos pontos turísticos mais famosos aqui de Santiago. Ó, a gente vai até lá em cima aquele morro, tá? Ó. Vai pegar um funicular até lá em cima, depois um teleférico para lá. Esse riozinho aqui, isso não é sujeira não, tá? Isso aqui é o rio que desce lá dos Andes, então é a sujeira da Cordilheira dos Andes que faz com que ele fique dessa cor aqui. Então, chegado aqui o funicular que leva até o topo do Morro San Cristóbal, vamos ver como é que é o preço, como é que funciona aí. Eu sei que tem um combinado teleférico e funicular que fica mais barato. Ó, aberto todos os dias do ano, inverno das 6 às 19 e do verão às 6 às 8h30 da noite. Esse aqui, ó, funicular teleférico de terça até sexta, né? 6.300. Então, né, para adulto e para criança um pouco menos. Aí fim de semana um pouco mais caro. Então vamos lá. Funicular, né? E saio do teleférico. Aí eu vou sair não aqui perto, tá? Eu vou sair já
lá perto da Costaneira, do shopping Sky Costaneira. Aí tem outros ingressos, que é tipo cogumelo e com um parque, é separado. Então aqui é o Beaver Park, um outro parque, e aqui um de mini golf, então tu pode pagar junto o ingresso funicular mais a entrada para esse parque aí. A gente tem o ticket dos dois, então mostra o QR Code nas duas vezes, o mesmo QR Code. Então saímos do funicular e já adentramos o Cerro São Cristóbal. Já logo na entrada, típico lugar para turista, vende imã, vende um monte de coisa. Já tem um mirante legal aqui lá em cima. Dá para dizer que o acesso aqui é gratuito, tu só paga o transporte, né, o funicular e o teleférico. E barato, porque o funicular demorou uns 13 minutos para subir, eu acho. Fora o teleférico também, e tanto que é barato, é de graça para mim aqui, pode até ir a pé. Deve ser cansativo, mas tem como subir a pé esse morro. Já tem escadaria, né, para subir até o santuário. Aqui é o Cerro São Cristóbal, tem a estátua do São Cristóbal. Sabe quando eu falei que essa era do São Cristóbal? Acho que não. É uma estátua, acho que é da Imaculada Conceição de Maria. Então a gente vai subir até lá. Tem placas dizendo que para ficar em silêncio, que é um lugar de oração. Chegamos então. A imagem. Aqui do ladinho da Santa aí tem um velário, o pessoal paga promessa, né? Coloca terço ali, então aqui é um lugar bem de fé para os chilenos. Se não me engano, aqui no passado era um lugar, ainda é, né? Mas era bem de peregrinação e não tinha o parque assim funicular, o pessoal ia a pé mesmo. Não falei, tá, mas aqui ficou iluminado à noite, tá? Eu vim de avião de madrugada, deu pra ver um pontinho branco, uma luz assim em cima do morro, e era isso aí. Então dá pra ver de vários lugares da cidade, dá pra ver então essa estátua iluminada. Então bem pertinho do santuário ali, tem a Capela Divina Maternidade Maria. Essa tá aberta, lá o santuário tava fechado, tinha um cadeado. Aqui dá pra entrar. Parece esculpido na pedra. Bem bacana. Ali é pintado. E aqui de novo na pedra. Aqui tem o caminho das 7 palavras. Então são, acho que 7 cruzes, né, pintadas. E tem uma frase em cada uma delas. Aqui, segunda ali, tem terceira lá embaixo. Assim vai indo. São frases assim, bíblicas. Eles trabalham aqui, que bonito, ó. A gente deu sorte hoje, tá? Porque o normal, tá? É ter uma névoa tapando a vista pro monte, tá? Pro morro, né? Para as cordilheiras. O que acontece? Tem muita poluição, né? É uma cidade muito grande e ela é rodeada por 2 cordilheiras, a dos Andes e mais uma, que acho que é a Cordilheira da Costa, algo assim, não sei. Então a névoa da poluição ela vai se acumulando e não consegue se dissipar. Então é bem comum, hoje não, tá? Hoje até que tem dias que não tem como ver nada assim da montanha, e já a parte da cidade também fica meio invisível. Mas lembrando aqui, né, que a poluição só fica em cima, na cidade tu não sente, né? Como ela é bem arborizada, é bem agradável de andar nela, tu não sente um ar pesado não. Tava certo, aqui é para descer, então aqui é o topo, vamos descer aqui até perto lá da Costaneira. Não tem como ir sozinho, cara. Vão para 6 pessoas, então não tem fila aí. Eles vão encher 6 em cada um. Olha só a vista. Disfruta la neve. Parece que você vai cair. No, pero es normal que vibre así. Sí, yo ya sé. Imagínate cuando hay viento. Primera... Sí. Hay sendero habilitado para la bicicleta. Eso no. Hoy mis compañeros y amigos de la Costaneira y uns anos lá atrás. ¿Qué barrio es este, sabes? ¿Es como que Providencia todavía? Esto es Vitacura. Aquí arriba ya es Vitacura. Bueno, está el límite de Providencia con Vitacura con Las Condes, porque es Costanera Center. Como el límite de 3 comunas, claro. Ok. Bom, então desci o teleférico. O meu tem que fazer para cá, mas a ideia já é ir até o Sky Costaneira. Aqui eles monetizam tudo, tem o parque para criança,
jogo de videogame, assim. Então tudo que eles pensam no turista para gastar cada vez mais dinheiro. Aí tem mais um letreiro para quem gosta de tirar foto em letreiro, bandeira e o chafariz na frente aí. E os teleféricos em cima, é isso aí. Bom, aqui é a saída então do teleférico, né? E é só pegar aqui à esquerda, tu vai indo em sentido a torre, né, do Sky Costaneira. E aqui é um trânsitozinho, hein? Acho que é uma rodovia meio importante. Ela vai até um túnel lá embaixo do cerro. E trânsito pesado essa hora, 6 e pouco da tarde. Então aqui a gente está na divisa de Las Condes com Providência, né? Temos aqui o nosso Sky Costaneira e ele fica colado, né? Dá pra ver, ó, com um shopping Costaneira e o mirante, a torre Sky Costaneira. Ela tem 300 metros de altura, ela é a maior torre da América do Sul. Uma do México, ela era da América Latina número 1 também, aí uma do México passou ela por 5 metros. Então ela tem, ó, 62 andares, aí os últimos 2 andares, 61 e 62, é o mirante. E o mirante foi inaugurado em 2015. Então, cruzando a nossa ponte aqui, acho que tem que entrar no shopping primeiro, tá? Entra no shopping e compra o ingresso até o Sky Costaneira. E olha só, que região bonita, né? Comecinho de Las Condes. Então, aqui entrada pro shopping. Vamos ver como é que tá o preço do mirante. Se estiver muito caro, não vou. O nome do shopping é Senco Costaneira. Ó, eu subi pelo andar 1, tá? Tem que... Eu dei uma volta, subi pro 2, errei, voltei. É no PB, planta barra, que tu vai encontrar ali, ó, a entrada até a Sky Costaneira. Planta baixa, planta 0. Cara, olha os preços. Adultos, 23 mil pesos. Crianças, 8 mil. E quem é bebê, grátis. Tá isso aí, ó. Horário de segunda a domingo, 10, fecha às 21, 22, fecha tudo. Tá louco, cara. Aí se paga aqui assim. Então, já que não entramos no mirante, vamos dar uma olhadinha no shopping, ver como é que é. Olha só. Vários andares, né? Cara, a quantidade de gente nesse shopping é quarta-feira, tá? Eu acho que nem no Natal, no Brasil, tem tanta gente assim num shopping. Cara, isso é quarta... Olha só a escada rolante ali. Meu Deus do céu, parece fila indiana. Cara, isso é quarta-feira, meu. Aqui eu nunca vi do Brasil isso aqui. Pode ser que já tenha em São Paulo, Curitiba, o shopping mais tops, mas eu não vi. Que tu, ó... Tem como tu buscar a tua loja, ó. Aí tu coloca aqui, ó, gastronomia. Vamos supor, aqui que eu vou querer. Vamos aqui, ó. Aí ele vai te dar o caminho para tu seguir, ó. Gerar rota. Sobe aqui, pá. Sobe a escaleira até o nível 5. Interessante. No Brasil nunca vi isso, talvez já tenha, não sei, não fui em todo o shopping do Brasil, nem sou muito no shopping, mas eu nunca vi isso aqui, eu achei interessante. Então vamos subir até o pátio de comidas, é um andar número 5. Bem chique a praça de alimentação aqui, hein? Olha, não é normal como é que é do Brasil, assim, meio, mesmo layout, bem diferente. Bacana. Olha só, tem até simulador de Fórmula 1, tem a da Ferrari, acho que é McLaren, não sei, Red Bull. Lógico que não tem no Brasil, ó, isso aqui. Eu nunca vi. Coisa americana, sabe? Tu vê em filmes e tu encontra aqui no shopping no Chile. O Johnny Rockets, Chiles. Esse aqui também nunca vi no Brasil. Talvez deve ter em São Paulo, não sei, mas eu nunca vi. Eu tô procurando uma coisa típica do Chile pra comer, mas é muito americano. Tudo assim, italiano, americano. Não tô achando nada típico daqui. Pô, bacana isso aqui, eles deixam fora em vista. Aí tu pode escolher o que tu acha legal pela vista, assim, prato. Eu achei interessante, hein? Esses bichos aqui. Consegue legal cada um. Eu vou escolher isso aqui, que é o sanduíche com abacate. Isso. Italiano, lomito italiano. Correcto. Claro. Churrasco? Sim. Ah, pode ser isso, pode ser. Então chegou a hora, olha só. Nossa, já fofei aqui, ó. Sanduíche com abacate, hambúrguer com abacate. Olha, bem bom, hein? O abacate não tem muito gosto, né? Então não muda muito no gosto do geral da coisa, mas é bom, hein? Tá aprovado o nosso sanduíche hambúrguer, né, com abacate.
É sobre ir ou não no Sky Costaneira, né? Vai de cada um. Eu achei 23 mil pesos muito caro. Com esse dinheiro eu almoço bem, janto bem, ainda dou umas cervejas ou 2 diárias do meu hostel, sabe? Então, acho que não vale a pena. Mas tem esse canal aqui que vai perceber, se me segue há muito tempo ou não, eu gosto de falar o que eu acho, entendeu? Se vale a pena o lugar, eu vou. Se não vale, não vou ir para um lugar só porque eu tenho um canal no YouTube, eu sou obrigado a filmar isso, entendeu? Eu acho que o jeito que eu faço minhas viagens, eu transmito que ela é real, entendeu? Não tento passar uma imagem que eu não sou. Então, um lugar que eu visitei é que eu achei a pena visitar, por isso que eu coloco aqui. Se eu não visitei, não acho que vale a pena visitar, eu não falo, que não coloco nos vídeos aqui. É uma impressão que passa para mim, tá? Não sei se é verdade ou não. O chileno parece que ele tem uma inspiração nos americanos, tá? Em várias coisas. Essa coisa de cultura de ir em shopping, até as lojas que tem no shopping, lojas e restaurantes, são muito americanos, sabe? Então, me parece que é uma coisa que eles gostam de enfim, se sentir americanos, não sei. O próprio design das ruas, os prédios, lembra também, assim... Eu nunca estive lá, tá? Mas lembra que eu vejo em filmes, então... Quem já foi nos Estados Unidos e já foi para o Chile pode colocar nos comentários se lembra um pouco, porque me parece bastante, cara. Principalmente essa região mais nobre aqui da cidade, os shoppings, né? Me parece muito uma cultura estadunidense. Bom, agora fiquei uma semana fora de Santiago, fui para o litoral, Valparaíso, Vinha del Mar, Patagônia, e agora voltei aqui então, aqui em Santiago, estou hospedado na região da Bela Vista. Agora vamos catar uma coisa para comer. Eu tenho um prato típico aqui chileno. Me falaram que tem um bar aqui próximo e depois a gente vai dar uma roda no Pátio Bela Vista para dar uma filmada lá como é que é. Os restaurantes lá também dizem que é bacana. Tem um sanduíche tipo um hambúrguer chamado Barros Louco, que é bem famoso aqui no Chile. Vou pegar 5.500. Olha só, são vários bifes pequenos, mais finos de carne, né? Não é aquele bifão de hambúrguer normal. E é bastante queijo. Mas aqui é uma região de vários barzinhos. Turma Santé, um Buenos Aires, talvez um Palermo. Alguns mais chiques, outros mais simples. Bom, vamos agora no Pátio Bela Vista conhecer esse lugar meio super afaturado aqui de Santiago. Pátio Bela Vista. A entrada assim é meio... ele tem restaurantes bacanas, barzinhos também. Tem restaurantes descolados. Tem hambúrguer lá no fundo, pizzas, olha só, Texas Ribs, 2 por 5 mil, chopp, meio litro, até que tá de boa o preço. Mojito, pisco, 2 por 8 mil, happy hour. Não é tão caro, depende, tem como pesquisar bem e achar lugar barato. Eu vi na internet vídeos falando que era muito caro aqui, até que não é, um pouco mais assim, mas não... Muda muita coisa para os bares ao redor aqui da avenida. Bom, iniciando mais um dia aqui em Santiago. A gente vai até o centro, tentar pegar ainda, tô meio atrasado, a troca da guarda, que falaram que era 11 da manhã, depois falaram que era 10. Enfim, acabei me confundindo. Então, às 10 horas da manhã, lá no Palácio da Moeda, Santiago, troca da guarda. 9h50 da manhã e tu vê que Santiago tá recém acordando. Aqui a vida começa mais tarde do que no Brasil. Ou até em Buenos Aires começa mais cedo. Mas ela tem essa fama de começar mais tarde. Aqui acho que ainda mais. As pessoas iam trabalhar agora. 10 da manhã. Estamos atrasados. Já tá rolando aí a troca de guarda. Vamos dar uma olhada, a gente pega um pouquinho dela. Acabou a troca da guarda ali. É legalzinho. Um pouco monótono ficar esperando, acontece pouca coisa. Mas enfim, agora a gente vai então para visitar um palácio por dentro, tá? Palácio ou o Centro Cultural. Não sei se qual dos dois eu consigo visitar ou talvez os dois. Disse que não tem que reservar. Tentei reservar, não consegui pela internet, não tinha vaga, mas talvez na hora consiga.
Vamos lá ver se tem como visitar esses lugares. Centro Cultural La Moneda. Acho que aqui embaixo. Legal aqui, ó. Para visitar o Palácio da Moneda tem que reservar não é com semanas, é com meses, 2 meses antes. Sabe da data que tu vem, reserva para visitar o palácio por dentro. Mas centro aqui, acho que o Centro Cultural da Moneda é gratuito, então é só chegar aqui na hora e tu consegue visitar. São das terça a domingo, das 10h15 até 17 horas, algo assim. Então, o espaço é bem grande, tá? Tem várias, tem uma biblioteca, tem uma cafeteria lá em cima. Aí parecer que tu desce para outras galerias. Aqui são exposições, né? Que muda sempre. De hoje é... Deixa eu ver, tem várias hoje, tá? Aqui tem uma sala de arte têxtil. Aqui que mostra a história de filmes famosos do Chile. Da história do cinema chileno. Mas são várias salas, na real. Pensei que era só 2, não, tem um monte. Aqui é de fotografias. Todas são temporais, ó. Então mostra que a maioria vai até maio, março, que mostra todas as exposições. A principal era essa aqui, só que estão trocando alguma coisa, está fechada. Essa aí principal, então eu dei azar hoje. Aqui, ó, uma cafeteria diferente aqui, ó, para vocês. Ali uma cafeteria não é normal, tá? Uma cafeteria diferente. Vou explicar o resumo da história. Aqui no Chile, historicamente, quem serve cafés em padarias e cafeterias são as mulheres, né? Isso é considerado aqui um trabalho feminino. E aí, da época da ditadura, eu acho, que surgiu um tipo de estabelecimento chamado Café com Piernas. Café com Piernas. Que, deixa eu dizer aqui, eu acho que é meio óbvio, além do café, se oferece outros serviços, né? As mulheres servem cafés meio seminuas, né? E então, o que acontece? A maioria das fachadas desses cafés são escuras, só tipo ver preto e não consegue ver uma luz vermelha dentro. Mas tem alguns que tem esse aqui que é fachada transparente, dá pra ver as mulheres da rua. Inclusive tem um que eu vi outro dia que as gurias estavam na rua, na frente, tipo o preço do café. Então é misto, é misturado, mas enfim, é uma coisa cultural aqui de Santiago. Olha aqui, a Calle Nueva York. E aqui, ó, edifícios históricos, assim, de bolsa de valores do Chile, bancos. Bem nessa rua aqui. Parece o centro de São Paulo aqui. São Paulo também tem vários edifícios assim, né? Também de vários bancários. É mesmo estilo aqui em Santiago. A gente chama de Nova York justamente por ser uma espécie de Wall Street do Chile. Então deram esse nome de Calle Nova York. A ponte aí, milhões de pombos. E lá aqui, ó, Bolsa de Comércio, ó. Esse prédio bonito aqui. Essa fachada da frente, bem bonita aqui da Bolsa do Comércio. Outro chafariz. E tem outro prédio legal. Então, assim, ó, lugar bacana para tirar foto, mas é curtinho, tá? Não é muito longo, não. 200 metros só. Eles chamaram aqui de Sanhattan essa rua por causa de mistura de Santiago com Manhattan, mas é um exagero. Aqui são só 200 metros ali que tu vê um prédio legal, mas enfim. Mas é legal vir aqui sim. Tirar umas fotos. Lugar interessante aqui, Calle Nueva York. Olha essa parte aqui, é bonita do Chile, tá? De Santiago. Tem a avenida aqui assim, Palácio da Moeda pra cá, a cara Nova York, e lá na frente tem Palácio de Armas, né, que eu mostrei antes. Então, e aqui pra cá, lá dentro tem o bairro Paris Londres, vamos conhecer agora também. Aqui no mesmo estilo da rua Nova York temos duas ruas, né? Chamam o bairro Paris Londres, mas são duas ruas, né? Uma rua Paris e outra a rua Londres. Curiosamente aqui tem a sede do Partido Socialista do Chile. É uma rua com nome capitalista, mas tem aqui a sede deles. Tem uma reportagem aí, estão entrevistando alguém. São vários, né, edifícios bem estilo de 1920, sei lá, Belle Époque, algo assim. Bacana, legal pra tirar foto assim, né? Não tem, né, um espaço meio curto, pequeno, mas sai fotos legais aqui. Ó, Rua Londres, então essa aqui.
E a Rua Paris, então, é essa aqui. São duas ruas, chamada de bairro Paris Londres por causa disso. Prédio bonito, bem bonitos. Tem umas artes, ó, diferentes, que nem essa aqui, que nem essa aqui. Aqui, acho que é um búfalo, sei lá. Essas duas ruas foram ideia, né, de uns milionários, né, ricos aqui de Santiago que gostavam dessa cultura, dessa finesse, né, europeia, início do século XX. Então criaram essas duas ruas, Paris e Londres. É isso, percebi muito. O Chile, ele meio que o chileno gosta de se sentir menos sul-americano e mais europeu ou americano, né? Nem a bandeira do Chile, ela era igual a da Argentina e Uruguai, né? Com azul, branco e um cristal, né? Aí mudaram para vermelho, branco e azul, para realmente fazer uma homenagem, né? Para Reino Unido, França e principalmente Estados Unidos. E aqui essa rua engraçada que era a sede de vários partidos do Chile, ó. Ali eu tenho o Partido Liberal do Chile. Lá que eu mostrei, ó, o Partido Socialista, então entrevistando um cara lá. E aqui, ó, dá pra ver o Partido Radical do Chile. Então, 3 partidos, talvez opostos um do outro, na mesma rua. Aqui uma fonte legal, bandeiras do Chile. E aqui temos a Igreja de São Francisco. Aqui uma representação de um frei franciscano falecido. Começou a missa. Essa igreja nem tava querendo visitar, eu passei assim e achei ela, mas tem duas que eu tô planejando ir. Eu vou ainda hoje de manhã, que é uma no bairro Lastarria e outra no centro aqui, perto da Praça de Armas. Essas duas têm uma história interessante e diferente, uma no passado e outra no presente. Vou mostrar elas agora então para vocês. Mas antes de ir lá, parar aqui para tomar mais um mote com Recílios. Aqui tem o Teatro Municipal de Santiago. Santiago Centro tem muita coisa para ver, tá? Então assim, ó, uma cidade enorme, cidade grande, 7 milhões de pessoas, então imagina um centro, uma cidade dessas, tem muita atração. Então é desperdício, muito brasileiro que vem para cá, só faz passeios, só fica aí de noite quando acaba vai em restaurantes e não conhece o centro. Então desperdício. Aqui tem pelo menos um dia inteiro pro centro, tem que reservar. Ó, a primeira igreja que eu falei antes, né? Essa aqui, Basílica da Mercê, que fica aqui no centro de Santiago, perto da Praça de Armas. Ela é bem bonita, a fachada dela é vermelha com ouro, mas o interessante dela tá ali dentro, tá? E nem é da decoração dela interna, e sim uma estátua só. Lembra catedral lá do centro, só que um pouquinho menor, mas é também nessas pedras assim, tá? Diz que é por causa do terremoto que ela dura mais do que o concreto normal. Terceira igreja de Santiago que eu entro e terceira assim lindíssima. Realmente aqui os caras capricharam nas igrejas. E aqui é a estátua que eu falei, Santo Cristo da Agonia. Eu vou explicar depois lá fora. Aqui eu quero fazer silêncio, mas vou explicar a história dessa estátua aqui pra vocês. É bem curioso. De novo eu peguei uma missa, coincidência. Bom, eu ia falar, né, sobre a história dessa igreja. Ela tem a ver com uma serial killer dessa estátua aí, né? O que acontece? Tem uma serial killer chamada La Quintrala, bem famosa, né, historicamente no Chile aqui. A história dela é bem conhecida. Ela... uma mulher bem rica, bem bonita, bem rica e meio doida, bem doida. Ela tinha o costume de matar os seus criados, empregados, escravos, né? Tanto da sua casa ou da sua fazenda. Ela tinha das suas fazendas, ela tinha esse costume. E uma vez, né, ela ganhou essa estátua de alguém, não sei, e ela botou na casa dela. Ela era bem religiosa, ela. E uma dessas vezes que ela matou um dos criados, reza a lenda que essa estátua virou a cabeça em direção a ela, olhou nos olhos dela e balançou a cabeça assim, reprovando o ato. E aí ela, enfim, ela surtou, se arrependeu por um tempo e não cometeu mais crimes. Mas não durou muito, ela voltou a matar uma pessoa e aí nisso ela, para não ter um Cristo na casa dela, reprovando ela doou essa estátua para essa igreja aqui. Então, para essa igreja aqui do lado, né? E então,
diz que cada vez que ela matava mais uma pessoa, um novo assassinato que ela cometia, ela vinha até essa igreja pedir perdão e clemência à estátua de Cristo. Hoje em dia, essa estátua é famosa por outra coisa. Teve um período que os fiéis aqui do Chile começaram a pedir para essa estátua para não ter mais terremoto, né? Tá dando muito terremoto. Então começou uma procissão chamada Cristo de Maio, em que pegaram essa estátua no mês de maio, não sei certo o dia que era, e andava uma procissão pelas ruas aqui de Santiago pedindo para não haver mais terremotos na cidade. Aí essa procissão acontecia ininterruptamente até 2009, que não aconteceu por problema político. Resultado, em fevereiro de 2010 aconteceu um dos maiores terremotos da história do Chile. Foi bem devastador, justamente num ano depois que não fizeram a procissão. Aí ela aconteceu normalmente, voltou a acontecer até a pandemia. Depois da pandemia não fizeram mais a procissão. E desde os últimos anos está tendo tremores e avisos, tremores mais fortes do que o normal, né? Todo dia treme o Chile um pouco, todo dia. Mas está acontecendo mais forte do que o normal. Então, e também, historicamente, né, meio que como relógio, a cada 15 ou 20 anos ocorre um terremoto aqui no Chile. O último foi 2010, então estamos em 2026, logo deve acontecer mais um. Aqui já começa a ter mais arte urbana e coisa cultural, que nós estamos entrando no bairro Lastarria. Aqui no Parque Florestal também Lastarria. Tem bastante arte aqui, ó. Tem uma escultura aquele escultor colombiano Botero, né? Deve ser dele, que é desse estilo que ele faz as obras dele. Aí tem um museu aqui de arte contemporâneo. E lá atrás tem outro museu também. Então, outra atração gratuita aqui em Santiago seria o Museu de Belas Artes. O Museu Nacional de Belas Artes. É escrito ali assim, ó. Venha a Belas Artes, é grátis. Então, essa arquitetura dele bem legal por fora. Bem bonita, então vamos conhecer por dentro ele também. Tem uma sala que mostra questionamentos, né, contra a ditadura, algo assim. Essa é uma arte meio subjetiva, não é muito minha praia. Fotografias também, enfim, quem gosta vai ter tempo de admirar. Eu não sou muito fã, não. Mas mais do que as obras, acho que é legal ver também a arquitetura do lugar, né? É bonito mesmo. O bairro Lastarria é bem conhecido por tabacarias, várias lojas de incenso, coisas assim, muito restaurante. Aqui é um lugar bem descolado aqui. Bem comum o pessoal almoçar por aqui também. Esse é um bar-restaurante Ligúria, que é bem tradicional aqui. Um dos mais tradicionais de Santiago, bem no bairro Lastarria, só que eu vi ali que é meio caro comer. Então, recomendo coisa mais barata, vou tentar achar por aqui. Artesanias, artistas, cara, o Chile gosta muito disso de artesanato, cara. Nunca vi coisa igual. Todo lugar que for no Chile é cheio de... Mais do que no Brasil, tá? Bem mais. Arte, assim, artesanatos... Aqui, ó, menu 18 mil pesos, 15 mil pesos, bem caro aqui o Lastarria comer. Achei legal aqui, ó, 9 mil pesos, entrada, prato principal, suco, café. E aqui do lado, né, que eu mostrei, tem mais um museu Artes Visuais. Então, em Lastarria tem vários museus, uma região bem cultural aqui em Santiago. E essa é aquela outra igreja que eu falei que tinha aqui no bairro Lastarria, que tem uma história mais recente. Vou mostrar pra vocês lá dentro. Dá pra ver, ó, por que ela tá assim. Ela foi incendiada. Ela foi incendiada em 2019. Só em 2022 que eles reabriram. Deixaram mostras as marcas do incêndio como uma lembrança do ocorrido. Olha só. Paróquia Vera Cruz aqui em Lastarria. Paróquia bem pequena, mas que foi incendiada. Então agora ela ficou um marco na história da cidade. Então aqui tem a linha do tempo da história dela até o incêndio. Foi incendiado naquilo que foi o estalido social 2019, que eu falei no comecinho do vídeo, que fechou alguns comércios, depredou aqui no centro de Santiago. Então essa foi uma das construções aqui no centro mais afetadas, foi incendiada
Então ela foi reaberta só em 2022, com marcas então do incêndio, o pessoal ver e lembrar do ocorrido. Aqui eu achei uma franquia famosa aqui, hein? Era Rei Micheladas, Chopp 3.000 e ganha michelada grátis. Sei lá o que é michelada, vamos provar. Eu achei muito bizarro isso que eu tenho que gravar. Tu paga um chopp, né? Vou pegar esse aqui, barato, já que vai misturar. E aí tu ganha uma michelada. Eu pensei que michelada era um copo, tipo de alguma coisa, um brindezinho, não. Isso se converte nisso aqui. Eles desagregam coisa no chopp, essa seria michelada. Eu peguei isso aqui de maracujá, limão, maracujá, sal e chamoy, sei lá o que é chamoy, vamos arriscar que seja bom. Aí tem o nível de picância, 0, 1, 2 picância mais, aí peguei mais ou menos picante, de um só. Aí tem com manga, morango, assim, dá pra um monte de coisa, eles misturam. Sei lá, eu achei, não é caro, 3.000 pesos, vai. Vale a pena, vai, vamos experimentar. E agora que veio, me arrependi. Salve aqui em cima, enfim, sei lá se eu gostar disso aqui. Vamos ver. Digamos que o chopp sozinho é melhor. Dá pra tomar. Tem que fazer aí eu tomei tudo de um lado só para não pegar o sal dos outros lados, né? Porque sal é ruim. Então eu tirei aqui assim, fiquei só com o líquido e isso aqui eu comi tudo. Nem sei que fruta é isso aqui. Bom, então, último dia aqui em Santiago. Então eu vou dar o cheque nas listas que eu tenho que fazer aqui em Santiago hoje. A gente vai almoçar no bairro Itália, que é bem gastronômico, né? Depois a gente vai pro bairro Yungay, né, que tem tipo um evento rolando lá, e também tem um museu da memória, que é bem famoso aqui. E depois a gente vai no mercado Tobalaba e depois no shopping para comprar umas coisas para minha família de presente. Esse vai ser o rolê hoje. Então aqui a gente está entrando no bairro Itália, né? Aqui na Avenida Vicunha Mackenna, Providência, né, e centro divisa, e a bairro Itália então fica para cá. É aqui o comecinho do bairro Itália, ainda não é bem a parte gastronômica ainda não, mas é bem arborizado também. Aqui é a parte mais residencial. Bem legal o bairro Itália, hein? Caminhar aqui é bem agradável, é muito arborizado, muito. O calor que é Santiago ajuda bastante. São lugares menores, ó, restaurantes pequenos, tipo de uma casa assim, normal. Já restaurante, não é aquela coisa. No Las Condes tem restaurantes maiores, por exemplo. Então agora vamos pegar a linha 5, metrô Santa Isabel, né, estação, que vai até aquele bairro que eu falei, Yungay, que tem um museu, né, que tem um evento rolando hoje também. Que eu não mostrei ainda, tá, ó. O metrô do Chile, aqui em Santiago, muito de preço, tá? São, ó, no pico, é das 7 até as 9, depois das 6 até as 8 da noite, né? Vale, que seria fora do pico, outro horário. E aqui bem baixo, então se muda o preço, acho que se não me engano é 750, esse aqui é 850 e aqui é 680, algo assim. Aqui, a estação Quinta normal, já tem uma entrada para o Museu da Memória, que eu falei antes. Museu da Memória e dos Direitos Humanos. Olha só, horário terça, domingos, 10 às 18 horas. E, de novo, entrada free. Então entramos aqui no museu. Aqui, torturas na época da ditadura, né? Então sai para essa sala de baixo, tem uma cafeteria e o museu mesmo, a maior parte está para cá. Então aqui falei que abre o museu, né? Já tem exposição aqui e vai seguindo. São tantos lugares de tortura que teve aqui no Chile, ó. Tem um memorial. Tudo isso aqui é um memorial, um lugar diferente que fizeram, tá? Então, sei lá, deve ter aqui uns 100 aqui, 150 talvez. Aí você tem aqui um televisãozinho, né? Tipo, vários aqui. Aí tu coloca então o fone pra escutar melhor. Aqui, se não me engano, são fotos de desaparecidos da ditadura. É um museu. E tem muita informação em telas, então se tu for ver tudo, tu vai perder horas aqui. Então vou tentar dar uma resumida aqui. Passeio, mas é bem... ver todos os filmezinhos vai demorar horas.
A parte do museu também é céu aberto. Lembrar que em Santiago praticamente nunca chove, né? Então conseguem fazer algumas atrações, deixam mesmo fora, porque realmente não precisa botar pra dentro nada. Olha só como é que ele é por fora, então, o museu. E aqui então tem, né, escrito nesse muro aqui fora, acho que Declaração de Direitos Humanos, né? São um monte aqui, deixa eu ver, 30, né? Se não me engano são 30. Então esse aqui é o Parque Quinta Normal, né? Que é do ladinho do museu. Então aqui tem lago, pedalinhos. O parque, isso aqui, cara, nem é tão grande isso aqui, tá? Tem até maiores que isso. É grande sim, mas não é o maior de Santiago. Realmente a área dele gigante, gigante. Tem muito parque mesmo. Vou colocar a lista aqui dos principais, Bustamante também. Tem vários parques aqui. Vou colocar a lista deles do ladinho, mas são vários parques. O pessoal, a gente não gosta muito de parque, tudo parque grande e tal. E dentro do parque fica o Museu Nacional. Então mais um museu que fica dentro de um parque. Isso é bem comum aqui. A quantidade de museus que tem aqui no Santiago, que tem parques, né? É muita, bairros legais para visitar. Então o pessoal que fala, vai pro Chile, fica uma semana em Santiago, faz 5 passeios e deixa só 1 ou 2 dias pra cidade, cara. Enfim, cada um, né? Mas realmente é uma cidade que eu fiquei 6 dias e tem muita coisa que eu não vi. Muita coisa eu não vi. Então vale o ideal, né? Pelo menos 4 dias pra conhecer a cidade. Eu acho que é pra ter uma noção bem dela e ver as coisas com calma, 4 dias ao mínimo, eu acho. Bom, umas 4 quadras do museu lá e do parque. Estamos aqui no bairro Yungay, que é um bairro um pouco turístico até. Vai ter um evento acontecendo no Mercado de Colores. É um evento de brechós, cultura, sei lá, vamos dar uma olhada aí. Um evento legal aí. Feira de rua, outro artista se apresentando, essa vibe aí. Todo o bairro é bem decorado assim. Vários lugares do bairro estão arte urbana. Eu acho que, não tenho certeza, mas parece que esse aqui então é um bairro meio LGBT assim. Bom, voltei pro hostel, troquei de roupa, agora vamos até o Mercado Urbano Tobalaba. Um lugar assim gourmet, espaço bacana, revitalizaram. Peguei uma mochila maior que eu vou comprar logo depois do Mercado Urbano Tobalaba. Esse não é um mercado de fato, é tipo um lugar de... É como se fosse Mercado Novo em BH, né? Esse estilo assim, de bares. Tem algumas lojas, mas não é nesse sentido. Daí eu vou pro shopping Costaneira, lá que tem a torre Costaneira que foi outro dia. Só que lá eu vou no Mercado Jumbo, que é um mercadão grande lá, diz que é bom para comprar vinho, que é barato lá dentro. Então eu vou comprar os vinhos no Mercado Jumbo lá no shopping Costaneira. Então esse é o MUTI, o Mercado Urbano Tobalaba. Vou esperar passar o sinal que a gente vai até lá. E olha aqui os prédios em volta do Tobalaba também. Região bem nobre aqui de Santiago também. Na divisa com Providência, né? Então lá pra lá fica Las Condes, depois essa avenida aqui, e pra cá é Providência. Legal, lojas aqui fora, Nike, Isadora, enfim, um monte. A gente entra, acho que aqui assim, aqui ó, dá pra subir a escada ou até de escada rolante. Um ponto de encontro aqui social do Chile, em Santiago. O lugar é muito massa ainda. Dá pra ter uma noção, né, de tudo que é quantidade de lojas que tem, restaurantes, né, bares. Ó, daqui, né, que é legal tirar uma foto pra cá, né? E tem a vista, então, dessa região, né, Providência. Olha só. Então essa é a vibe do Mercado Urbano Tobalaba, ó. Eu me atrasei ali, enrolei um pouquinho quando vi. 9 horas fecha o Mercado Jumbo, o mercado que quero comprar vinho e lembranças para minha irmã e para minha mãe. Então tem que dar uma corrida agora para chegar, agora são 8h10. Agora tempo sim, aqui é pertinho do Tobalaba ou Costaneira.
5 minutinhos depois estamos no shopping. Então, Shopping Costaneira. Então, chegamos aqui ao Jumbo, mercado comprar vinho e outras coisas para a família. Quantidade de vinho que tem, ó. Tudo esse lado aqui é tudo só vinho. Um monte mesmo. Tem os mais caros e os mais baratos. 5 e pouco. 16, 2 por 16, é. E o chileno, o preço do vinho chileno no Brasil mais ou menos. Que barato, 3.200, cara. Morandé Pioneiro. Aqui já é um pouco de vinho mais fino, tipo uma adega dentro de mercado. Aí já é mais caro, 73 mil pesos. Aqui, ó, 400 reais. Também de 20 mil, né? Mas é isso aí. 7 mil pesos um chocolate, mas diz que é muito bom esse aqui. Sun Nose da Nestlé. Enfim. Estamos saindo aqui à noite no Bela Vista. Vamos achar uma coisa para fazer na última noite aqui em Santiago. Tchau, 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 tchau. Abraço para número 2. Eu não ouço mais de perto, mas é tipo uma competição. As mulheres estão dançando lá, tem uma cadeira, estão dançando para mostrar qual dança melhor. As coisas de baile funk, sabe? Que tem também. Aí tem aqui uma parada. E aqui é mais de boa. Bom, então é isso. Já saindo aqui do hostel em direção ao aeroporto. Vou voar até Florianópolis daqui a algumas horas. Então é isso. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Me ajuda a fazer mais vídeos assim, né? Pela América do Sul, outros países, a Europa também, a Ásia. Esse ano vai ser um ano cheio de viagens ao redor do mundo. Acho que ficou um vídeo bem completo de Santiago, né? Que eu fiquei vários dias aqui, ao contrário do que muitas pessoas fazem, né? Que eu vou para Santiago e vou mais a passeios e fico pouco tempo na cidade. Então eu decidi ficar um tempo bom aqui e deixar um vídeo bem completão mesmo de Santiago. Deve ter dado 1 hora de vídeo, talvez, por aí. A ideia foi deixar um vídeo assim, não faltar quase nada para cobrir na cidade. Também confere a playlist Chile 2026 que eu coloquei na descrição aqui. Ficou bem massa, tá? Ficou bem legal. Vai ter vários vídeos de não só de Santiago, como de outros lugares do Chile, Patagônia, Litoral, Valparaíso. Bom, então é isso. Valeu por ter assistido. Abraço!